Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos juntos meditar o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo de 18 até o versículo 22. Estando ele, certa vez, orando a sós, os discípulos se aproximaram e ele os interrogou: Quem diz o povo que eu sou? Responderam: uns João Batista, outros Elias, outros dizem que surgiu um dos antigos profetas. Perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias de Deus. Eles o admoestou, ordenando-lhes que não o dissessem a ninguém, e acrescentou: Esse homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos senadores, sumos sacerdotes e letrados, tem de ser condenado à morte e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, Lucas nos apresenta que Jesus, quando ele está em oração com os seus discípulos, os 12 discípulos, surge no seu coração a pergunta para os seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta em duas instâncias. Primeiro, ele quer saber a resposta dos discípulos que o acompanham há mais de 2 anos, quase chegando a 3 anos. E depois também ele quer saber a opinião do povo, o que as multidões dizem a seu respeito. Nesse sentido, acontece que o Espírito Santo revela ao coração de Pedro, por uma inspiração do próprio Pai, que Jesus Cristo é o Messias de Deus. A igreja nos ensina que quando Pedro diz que Jesus Cristo é o Messias de Deus, ele faz esta declaração em vista dos 12 discípulos. Ou seja, não é apenas a declaração de Pedro, mas é a declaração dos 12 discípulos, e assim a declaração dos apóstolos, a declaração da igreja. Eles dizem, alguns dizem que é Elias ou alguns dos profetas que ressuscitou dos mortos. E Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Jesus pergunta isso, e claro que a resposta dos discípulos, dos apóstolos, não é uma resposta como a de Herodes, que queria ver Jesus. Lembra que nós meditamos? Que Herodes disse: Quem é esse Jesus? A pergunta de Jesus não é como a de Herodes. E a resposta dos apóstolos não é como a de Herodes. O povo não tinha o alcance profético de quem de fato era Jesus. Mas os discípulos têm esse alcance profético porque convivem com Jesus e sabem que ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho do próprio Deus. E aí então Jesus, aqui o texto de Lucas, ele não tem a continuação como tem o de Mateus e o de Marcos. Porque o Evangelho de Mateus e Marcos mostra Jesus dizendo que ele vai morrer na cruz, que ele vai ter que sofrer e que ao terceiro dia ressuscitará. E Pedro diz: não, isso não te acontecerá. E Jesus diz: afaste de mim, porque teus pensamentos não... Afaste-me de Satanás, porque os seus pensamentos não são de Deus e sim dos homens. Aqui nesse contexto de Lucas não tem essa parte. Por quê?
Porque aqui quer nos mostrar que Jesus ele anuncia a sua morte, dizendo que ele é o Messias, ele anuncia a sua morte e a sua ressurreição, e os discípulos seguem Jesus, mesmo sabendo que ele vai passar pela morte e que ele haverá de morrer, sofrer muito e ressuscitar. E os discípulos mesmo assim seguem Jesus. Por que os discípulos seguem Jesus? Porque eles sabem que estão seguindo não um homem qualquer, mas o próprio Deus encarnado. À primeira instância, estão dispostos a morrer por Jesus, mas sabemos que no fim das contas eles vão negar Jesus e eles vão se esconder no momento da crucificação, estando só João aos pés da cruz. E nesse contexto, Jesus ele também pergunta a mim e a você: quem vós dizeis que eu sou? Eu disse no vídeo anterior, ontem, que nós precisamos perguntar quem é esse Jesus para mim. E hoje é Jesus quem está perguntando para você: quem sou eu para você? Hoje é Jesus quem está perguntando: quem você diz que eu sou? Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Senhor, Ele passou pela morte, Ele passou pela cruz. E eu dizia que nós temos que assumir o senhorio de Jesus. E assumir o senhorio de Jesus também é assumir o seu sofrimento, também é assumir a sua crucificação, é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz a cada dia e seguir Jesus. Então a cruz fica implantada no seguimento de Jesus. Aceitar o seguimento de Jesus significa também aderir ao seu sofrimento, à sua paixão, à sua morte, sabendo que se eu sofrer com Cristo, eu também irei ressuscitar com Ele. Meu irmão e minha irmã, assuma Jesus Cristo como teu Senhor. Coloque Ele no centro do teu coração e diga: Jesus, eu estou disposto a levar a minha cruz até o fim. Eu estou disposto a assumir a verdade de fé. Tu és o ungido de Deus, Tu és o Salvador do mundo, Tu és o meu Senhor, Tu és o Filho de Deus. E eu assumo a minha filiação por meio de Ti. Eu assumo que eu também sou chamado a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor com a minha vida e com as minhas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.